Bom dia! Bom dia, criançada! Bom dia, adolescentes, adultos, todos aqueles que gostam de escutar as minhas historinhas. Espero estar ajudando bastante vocês a conhecerem a Bíblia na linguagem mais fácil, na linguagem mais infantil, porque fica bem mais tranquilo depois para a gente entender a Bíblia no contexto geral, né? Então, eu vou continuar aqui com as nossas histórias, né, sobre o rei Davi. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Davi. Porque eu contei para vocês na história passada que Davi, ele foi ungido a rei no lugar de Saul e como é que foi a escolha, né, de Davi. Davi tinha irmãos enormes, grandes, fortes, soldados, e Deus ia dizendo não para Samuel, e quando chegou ali Davi, aquele menininho franzino, pequeno, mais fraco, foi quem Deus escolheu pelo coração que Davi tinha. Um coração humilde, um coração que ama, um coração que obedece. Pois então, crianças, Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E Davi, ele não era só pastor, não. Davi, ele tocava um instrumento muito bonito, cheio de cordas, como... Assim, lembra um pouco a corda de violão, mas eu creio que é diferente. É de um formato assim, não é quadrado, mas eu sei que segura e vai tocando assim o instrumento. Não sei se vocês vão entender, mas vocês podem pesquisar no Google o que é uma harpa. Davi tocava harpa. E essa história toda que eu tô contando para vocês, crianças, sobre Saul, sobre Davi, sobre o profeta Samuel, se encontra lá no livro de Samuel, tá? Se vocês quiserem conferir, vocês podem ir lá no livro de Samuel, na Bíblia, e olhar que tá tudo lá. E Davi, ele tocava a harpa e ele criava melodias lindas. Davi, para mim, ele passa assim que era um rapazinho muito inteligente, né? E um rapazinho que amava muito, porque Davi, gente, ele tocava a harpa para as ovelhas. Olha só, quando as ovelhas estavam agitadas, Davi tocava a harpa, porque quando ele tocava a harpa e começava a cantar, as ovelhas se acalmavam, né? Ficavam mais calmas. Olha que interessante, ele se preocupava com as ovelhas. E tem outros detalhes muito importantes. Vocês sabiam que um pastor, ele não fica só ali perto das ovelhas com seu cajado. Se vocês repararem, o cajado, ele tem uma ponta, né, comprida, como se fosse um cabo de vassoura, e na outra ponta faz uma voltinha. A ponta, que ela é igual um cabo de vassoura, é para ele conduzir as ovelhas. A ponta que faz a voltinha é quando ele precisava pegar a ovelha e puxar ela. Às vezes a ovelha ia cair num abismo, num aprisco, não sei direito qual seria o nome, num buraco. Ele puxava a ovelha com essa parte do cajado. Se a ovelhinha virava assim, ficava com as perninhas para cima, ele virava ela também, creio que nessa hora com as mãos. Ele usava óleo, né, para passar na cabeça das ovelhas, para as moscas não ficarem pousando, porque a ovelha, ela tem mania de ficar brincando de dar cabeçada e machuca a cabeça. Então ele cuidava das feridas da ovelha, ele cuidava do pelo das ovelhas para poder não ficar dando aqueles nós, né, agarrando aqueles carrapichos no pelo da ovelha. E não sei se vocês sabem, a ovelha, ela conhece o pastor pela voz. O pastor, quando ele chama a ovelha, se tivesse um monte de ovelha, eu vi até um vídeo outro dia e me emocionei bastante, que tinha um monte de ovelhas num pasto e chegou uma pessoa qualquer e chamou as ovelhas. Elas nem saíram do lugar. Aí chegou uma outra pessoa e gritou pelas ovelhas. Elas também não saíram do lugar. Mas quando o pastor daquelas ovelhas chamou por elas,
na mesma hora elas olharam e foram uma atrás da outra, assim, até o pastor. Gente, isso é muito lindo. Isso é até um motivo depois para uma outra historinha, aí eu fazer um comentário para vocês a respeito de pastor de ovelhas com o pastor da igreja hoje. Me aguardem, vamos fugir um pouquinho aí de historinha infantil para cair no ensinamento, hein? Aí, continuando aqui com Davi, quando ele estava cuidando das ovelhas, teve duas situações de perigo que aconteceu. As ovelhas iam ser atacadas por um urso. E Davi, ele não saiu correndo, ele não se escondeu e largou as ovelhas para o urso comer, não. Davi, ele enfrentou o urso e Davi conseguiu defender, proteger as ovelhas e matar o urso. Depois teve um outro episódio que foi um leão. Vinha um leão para atacar as ovelhas e Davi também não teve medo do leão. E Davi enfrentou o leão. Uai, tia Rosa, então Davi não era fraquinho. Olha, Davi ele só conseguiu enfrentar o urso e enfrentar o leão porque Davi, tudo que ele fazia sabendo que era Deus que estava dando para ele a vitória. Que era Deus que estava dando ele a força. Davi não era assim, eu posso, eu sou o melhor, eu sou capaz, eu. Não. Davi virava e falava assim, Deus, socorro, me ajuda a vencer esse urso, me ajuda a vencer esse leão. E como Davi se preocupava com as ovelhas e cuidava e amava aquelas ovelhas, e Davi não saía correndo, não largava as ovelhas de lado, Deus é que dava a vitória para Davi. Deus é que capacitou Davi a vencer o urso e a vencer o leão. E nisso, Deus também é que capacitava Davi a criar as melodias, Deus que capacitava Davi a tocar a harpa. E Davi era esse jovem maravilhoso que dá vontade até de conhecer. Ah, como eu queria ser dessa época e ter a oportunidade de ter conhecido Davi. Davi devia ser um rapaz muito amável, muito carinhoso, né? Muito prestativo, que ajudava as pessoas. Porque só de conhecer a história de como ele cuidava das ovelhas e de como ele era obediente ao pai dele, dá para ver que ele era um rapaz assim, segundo o coração de Deus. Na Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, não é à toa. Davi, ele tinha um coração muito bom. Davi, ele amava não só as pessoas, né, como ele amava os animais. Ou o contrário, ele não só amava os animais, como ele amava pessoas. Porque tem gente que ama animais, mas não trata as pessoas bem. Tem pessoas que amam as pessoas, mas não tratam os animais bem. Tem pessoas que tratam todo mundo bem e tem aquelas que não tratam ninguém bem, né? Aí viu aquela pessoa ranzinza, chata, assim, que tudo tá ruim, tudo tá brigando, tudo tá xingando? Pois é. Então vamos aprender a ser como Davi. Vamos ser uma pessoa que ama, uma pessoa que cuida, uma pessoa que obedece e uma pessoa que confia em Deus, que entrega o urso, o leão. O urso, o leão pode ser a sua prova, pode ser alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa conquistar, pode ser a sua dificuldade de obedecer, pode ser a sua dificuldade de manter o seu quarto arrumado, pode ser muita coisa. E quem vai te ajudar? Deus. Deus, chama Jesus e seu amigo e pede para ele te ajudar a vencer tudo aquilo que você tem dificuldade, que ele vai te ajudar. E sábado que vem nós vamos continuar, porque eu vou entrar com a história de Golias, tá bom? Como foi que Davi matou Golias. Então vamos ficar por aqui, que já passou muito tempo. Até sábado que vem e tchauzinho para vocês. Um abraço bem carinhoso.